Amém, queridos, que bênção. Ah, Nessa noite, eu gostaria de falar algo com vocês acerca daquilo que Deus me falou mais ou menos no início de agosto, então faz um mês. Pouco mais de um mês e 2 dias, mais ou menos, foi no dia 8, 9, por aí, que eu ministrei lá em São Pedro. Algo da parte de Deus que o Senhor colocou no meu coração. E a gente percebendo, entendendo que nós passamos por momentos tão difíceis na nossa vida. O Brasil está em crise, não é verdade? O Brasil está em crise, Cabo Frio está em crise. As coisas não estão fáceis. Você vai num hospital, você se estressa. Você vai lá no comércio, você se estressa, porque está todo mundo de mau humor. As pessoas estão sisudas, não tem ninguém sorrindo, comerciante reclamando. Você vai na escola, professor reclamando. Não é assim? É verdade? Sim ou não? É triste. Você vai no hospital ali, ou seja, onde for, porque está difícil. Você não, corre daqui para lá e de lá para cá você não encontra e as pessoas te atendem mal. Enfim, a crise se estabeleceu não somente no bolso das pessoas, mas no coração das pessoas. Mas nós somos do reino de Deus. Nós não somos mais do império das trevas. O pastor Walter diz que nós não estamos, ele ministra isso e fala que nós não estamos em crise. Estamos em? Isso significa que mesmo debaixo da opressão, mesmo debaixo da pressão, da crise, dos problemas, nosso lugar não é ali. Porque nós temos um lugar, e o lugar nosso é um lugar secreto, é um lugar onde o Senhor escolheu para que a gente tivesse comunhão com Ele. É um lugar no mundo espiritual onde mantemos comunhão e o Senhor está conosco e nos abençoa. Deus colocou, Ele, aliás, em Efésios diz que há nas regiões celestiais. Imagina regiões celestiais, pensa. Aí você olha assim para o céu. Tá. Mas é um lugar no mundo espiritual, nas regiões celestiais. A Bíblia diz em Efésios que há toda sorte de bênçãos espirituais. Para quem? Para quem são essas bênçãos? Para a Igreja do Senhor. Igreja do Senhor. Quem é a Igreja do Senhor? Somos nós, né? Somos nós. A Igreja do Senhor somos nós. Cutuca aí o teu irmão e fala assim, nós somos Igreja do Senhor. Presta atenção. Nós somos Igreja do Senhor. E como Igreja do Senhor, nós temos uma característica muito forte. E que isso diferencia muito as pessoas do mundo. Não sei se já viu gente em depressão? Quem já viu pessoas, ou já passou, por uma crise de depressão? Alguém já viu? Levante sua mão para eu ver. Depressão mesmo, não é tristeza, é depressão. Que é uma doença. Depressão é uma enfermidade, é uma doença. E a pessoa deprimida, a depressão não adianta. Às vezes a gente fala assim, não, vamos lá para animar aquela pessoa. Você pode contar piada, você dá um tapinha nas costas, você levanta a pessoa, ela até corresponde ali na hora, mas isso não vai tirar a pessoa da depressão. Impressionante, porque a depressão é tão maligna, é tão terrível, que afunda a pessoa no meio, de repente, às vezes a pessoa está na crise, está com um problema, mas às vezes a coisa já solucionou à volta dela, mas ela está enterrada na depressão. Só há uma coisa que tira a pessoa da depressão, que eu saiba e conheço, é o poder de Deus. Poder de Deus. Pastor, tem remédio, tem um monte de coisa aí e tal. Bom, aí vamos discutir um pouquinho depois, em qualquer outro lugar. Mas que eu saiba, eu entendo, porque eu já vi muitos e conheci pessoas que morreram, que deram cabo da própria vida por causa da depressão. A depressão é um sintoma da pessoa estar sozinha, isolado.
E é sobre isso que não quero falar sobre depressão, mas eu quero falar sobre essa questão de você não conseguir vencer sozinho. No mundo, as pessoas tentam, às vezes, né, se escondem, quando está com um problema, a tendência é se afastar. Às vezes a gente é assim também. Mesmo como cristão, a gente está lá e passa por uma situação difícil e a gente quer se isolar. Já viu? Que lá em São Pedro tem isso. Aqui, não, acho que não tem muito não. Mas lá em São Pedro, a pessoa quando está com problema, ela vai se esfriando. Ela vai sair, daqui a pouco ela não aparece mais nos cultos. Aí daqui a pouco ela não aparece mais nem no grupo familiar, nem nos cultos, nem reunião nenhuma. Aí você começa a ir atrás, a acionar aquele pessoal que vai e tal, e a pessoa está lá. Né? Por quê? Quando vai descobrir, ela está com um problema e tentou resolver sozinho. Tentou resolver, solucionar e não consegue. Quando, na verdade, a gente prega, reprega, treprega, pentaprega e faz um monte de pregação em cima de quando a pessoa está precisando de ajuda, ela precisa procurar ajuda. A gente sempre fala isso, não é? Não é verdade? Você precisa que não fique sozinho, procure ajuda, liga para mim, a hora que for, de madrugada, que seja o horário que for, ligue. Mas a tendência, geralmente, isso é demoníaco. Isso é uma artimanha, é uma arma do diabo para tentar afundar uma pessoa. Porque quando nós somos dois, quando nós somos 3, 4, 2 ou mais pessoas, nós caracterizamos a igreja do Senhor, nós somos fortalecidos. Eclesiastes fala, né, que o cordão de 3 dobras, ele resiste a pressões, a forças mais extremas. Por quê? Porque nós somos juntos. E a Bíblia diz que onde estiverem 2 ou mais, reunidos no nome do Senhor Jesus, ali Ele estará. E se o Senhor Jesus está aqui, eu posso passar por tempestade, Jesus está no barco. Eu posso passar por crise, né, por situações de deserto, Jesus está comigo. Aonde eu for e tiver com problema ou não, Jesus está comigo e a garantia de salvação, de solução e de vitória. Se Jesus está comigo, navego muito bem. Tem uma música que fala assim: com Cristo no meu barco, navego muito bem. Então, eu quero com você falar da importância, não somente, né, de você ter, eu tenho Jesus no meu coração, você e Jesus só, queridos. A coisa não é muito assim, né? Jesus nos ensinou que devemos estar juntos, andar juntos. Precisamos uns dos outros. E principalmente de aliados. Pessoas que são aliadas, é diferente de companheiros, é diferente de colegas, né? São aqueles amigos que estão ali, já viu pau para toda obra? Né? Aquela coisa assim, estou contigo onde quer que você for. Tem gente que é assim. Então esses aliados têm muita importância na nossa vida espiritual. E dentro da nossa estrutura, nós temos aliados fortíssimos, que são os nossos discipuladores. Aquelas pessoas que cuidam de você diretamente, sabia? Eles são aliados de você, sabe por quê? Porque eles sofrem quando você sofre. Eles choram quando você chora. Eles se alegram quando você se alegra. Eles se regozijam quando você está prosperando. No mundo você encontra isso, cá para nós, querido. Você vai ver, você vai contar e vai comprar, tá, apareceu lá com um carro zero. Olha que eu consegui, aposto para o vizinho, as pessoas, colegas assim. Aí eles vão sorrir, dar tapinha nas costas, quando você virar e sair, deve ter roubado esse negócio de dinheiro aí em algum lugar, porque esse cara não está onde cair duro, porque como é que está com esse dinheiro para comprar esse carro aí? Então, aí começa, né, o olho crescer assim em cima do carro. É assim, no emprego, seja onde for, as pessoas têm inveja. As pessoas dizem que querem o bem de você, mas na verdade quer que você esteja debaixo dele. Mas no Senhor nós temos aliados fortes. Eu falei, discipuladores são aqueles que se alegram quando você prospera.
estão sempre juntos, aptos dali para poder carregar você, ajudar se você precisar, enfim, fazer qualquer coisa. Queridos, essa realidade, nós temos, isso é muito importante, de aliados. Eu quero ler com você Êxodo. Abre Êxodo aí para mim, por favor. Êxodo, capítulo 17. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, amém? Então, fica fácil. Dá um medo desse negócio aqui assim. Essa coisa de cristal tão linda, tão salomônica, né? Tão assim. Oh, Jesus. A impressão de que essa taça aqui é que a gente vai beber no céu quando o Senhor dá aquela água. Oh, que glória. Êxodo capítulo 17, versículo 8 em diante. Nós vamos ler uma história muito interessante, que é muito propagado, falado. Esses dias o pastor Márcio, no Tadeu Integrado, ele citou essa passagem. E eu quero falar de algo que está embutido aqui, que talvez passe desapercebido. Muitos conhecem essa história e exaltam bastante assim, a postura dos aliados ali de Moisés, que aparentemente, são dois aqui. Mas vamos lá. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso, ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque amanhã. Estarei eu no cume do monte, ou no cimo do outeiro, em outras versões, e o bordão de Deus estará na minha mão. A vara do Senhor, o bordão, aquele que Moisés sempre usava, que usou logo nos versículos anteriores ali, para tocar lá na rocha, Você vai ver nos versículos anteriores esse milagre do Senhor. Mas olha lá, versículo 10. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por debaixo dele, e ele nela se assentou. Uma pausa aqui. Vem cá, Arão e Ur, aqui, os dois aqui, Arão e Ur, chega aqui. Arão e Ur, por favor. Glória a Deus, chega aqui, Arão. Pode ficar ali. Não, tá bom, aqui. Moisés, por favor, chega aqui, Moisés. Moisés, Arão. Dá aqui no mesmo metro quadrado aqui, esses três? Dá, né? Acho que dá. Tá. A Bíblia diz que havia uma batalha sendo travada contra os amalequitas. Amalequitas eram especialistas de roubar, tomar por assalto, roubar tudo. Quando eles entravam, eles assaltavam, tiravam tudo, roubavam tudo. Eram os ladrões de primeira qualidade. E eles guerrearam contra Israel, o povo hebreu. Moisés, sabendo dessa guerra, ele chamou lá, Josué, deu as ordens lá e disse que ele estaria em cima do monte. E de cima do monte ele estaria avistando a batalha. E naquela batalha ele iria usar a vara, ele ia usar fé, e algo sobrenatural ia acontecer, porque certamente Deus já havia falado no coração dele. E ele sabia que iria vencer aquela batalha, mas precisava fazer alguma coisa. E essa coisa que tinha que fazer era levantar as mãos. Então Moisés levantou as mãos, enquanto a guerra estava forte lá. Minha filha fala que tem o curso Caráter de Jesus e tem o Karatê de Jesus. O caráter e o Karatê de Jesus. Então o povo
estava lá exercitando o karatê de Jesus, né? Uma guerra tremenda e tal, batalha. E Moisés, ali, desde cedo, chegou uma hora que ele começou a dar cãibra aqui, né? Aí começou os braços cair, os braços dele, né? Assim, aí fazia assim. Quando ele abaixava os braços, o que acontecia? Os amalequitas prevaleciam. Aí Moisés, aquele negócio, e gente morrendo, tal. Aí Moisés levantava o braço. E Arão e Ur ali só olhando, né? Só olhando. E vendo a coisa ali acontecendo, né? Difícil de entender, a coisa não entrava. Quase que Moisés, de repente, falou assim: quer que eu desenhe para vocês o que vocês precisam fazer? Né? Aí veio lá o Arão, ou, né, um dos dois aqui, foi e pegou. Calma aí, rapaz. Calma. Vocês estão com muita pressa. Pegou uma pedra, né, e colocou ali, porque estava vendo que Moisés estava cansado. Pegou a pedra e colocou ali atrás de Moisés. Aí fez assim: Moisés, né, senta, né, tal ali. Aí as mãos ainda estavam assim, mas estavam cansadas. Aí sabe o que eles fizeram? Né? Fica de joelho aí, irmão. Pode ficar assim, de joelho aí, ou então senta, faz qualquer coisa. Bota a mão aqui dele aqui, bota no seu ombro aqui, segura, escora aí, ó. Aí, assim, ó. Aí fizeram assim. Amém, querido? E quando eles fizeram isso, o que aconteceu? No final da tarde, a Bíblia diz, ao fim da tarde, estavam numa posição ali, né? De repente eles ficavam cansados também, eles sentaram, mas as mãos ali de Moisés não podiam abaixar. Até o fim da tarde, a batalha estava sendo travada, quando o povo de Israel, enfim, o povo hebreu, eles venceram a guerra. Amém? Porque tinham pessoas que estavam com Moisés, e essas pessoas que eu chamo de tinham aliados. Gente disposta a segurar nos braços de Moisés, para que os braços de Moisés cansados não caiam. Dispostos a segurar Moisés, para que ele não tropeçasse, não caísse, não desfalecesse. Obrigado, Arão, obrigado, Ur, obrigado, Moisés. Obrigado, querido. Vamos lá. Amém. Aleluia. Então, queridos, o que eu quero dizer é que, às vezes, muitas das vezes, o líder, o discipulador, que é o seu maior aliado, às vezes está precisando também da ajuda. Fato é que nós precisamos uns dos outros para caminhar. Vida cristã, guerra espiritual, nós não vencemos sozinhos. Quando eu entro numa guerra espiritual, não adianta, eu posso estar orando, eu sei que estou guerreando, mas eu aciono a pastora Marta, eu aciono as crianças lá em casa para orar também, porque eu sei que a oração de criança já chega rapidinho, né? Eu aciono os pastores. Quando a coisa está assim, por quê? Porque eu sozinho, eu tenho o entendimento de que eu não vou a lugar nenhum. Eu preciso de pessoas que andem junto comigo. Então eu vou esperar essas pessoas? Não. Moisés chamou para que eles estivessem juntos. Não importa, querido, se você vai chamar, se não vai chamar, o importante é que tenha na sua cabeça o entendimento que nós precisamos uns dos outros para vencer batalhas do dia a dia. Mas eu quero te falar algo. Talvez, né, a gente vibrou aqui porque realmente Moisés teve a ajuda de Arão e de Ur, muito importante. Mas cá para nós, vamos pensar bem aqui. Arão e Ur fizeram uma coisa muito difícil? Muito difícil? Não. Difícil foi para Moisés ficar lá com a mão assim, né, sentindo dor, cãibra, né? Deixa você ficar assim. Imagina, fica assim umas 2 horas. Fica assim o dia inteiro. Não dá, né?
A gente não consegue, começa a dar uma dormência, uma dor. Enfim, isso é difícil. Mas botar a mão aqui, ficar segurando, escorando assim, né, os braços, não é tão difícil assim. Eu não quero desmerecer a atitude desses dois, porque eles estavam juntos. Quando Moisés precisou, eles estavam onde? Do lado. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Mas tinha alguém que estava mais diretamente ligado nessa questão de ajuda, mesmo não estando perto ali. Tinha alguém que aceitou o maior desafio. Quem foi? Josué. Talvez dos três, talvez não, dos três, o maior aliado ali foi aquele que foi para frente da linha de batalha. E sabe, queridos, nós temos amigos que andam do nosso lado, mas temos alguns poucos que estão dispostos a guerrear por nós. Você sabia que seus pastores, eles são pastores porque provaram diante do Senhor, estão dispostos a guerrear por todos vocês. Isso é ser amigo. Isso é ser alguém que realmente luta por você. Alguém que guerreia, que está disposto, não, você vai, eu vou no seu lugar. Pastores são assim. Amigos de verdade são assim. Eu quero ler com você, né, voltar a ler aqui. Olha o que diz aqui. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cume do monte e a vara do Senhor estará na minha mão. Fez Josué o quê? Como Moisés lhe ordenara, lhe dissera. Josué questionou: poxa, não posso ficar no monte não, manda Ur. A Bíblia nem diz quem é esse Ur, só aparece aí. Manda Ur. Manda para eu fico ali para te segurar, para te ajudar. Não, ele não questionou, ele não titubeou. Josué foi para frente da linha de guerra, foi lá para a batalha, correndo risco de morte, mas não queria saber. A única coisa que tinha no coração de Josué, imagino eu, era obedecer ao seu líder, obedecer ao seu referencial, porque ele sabia, tinha certeza que Moisés era um homem que tinha comunhão íntima com o Senhor. Moisés era aquele cuja presença do Senhor se manifestava na frente dele. E isso trouxe para Josué a certeza de que está fazendo isso está fazendo a vontade de Deus. Ajudar, estar juntos, fazer tal, mas quer também, às vezes, você sacrificar alguma coisa dentro de você. E o sacrifício dele era sair da zona de conforto, é ir para lá, para a guerra. Se eu morrer, eu vou morrer fazendo o que o Senhor quer que eu faça. E olha só, continuando depois ali, e Josué, versículo 3, vamos lá no 12. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e puseram por debaixo dele, e nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de cada lado, um do lado e outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e ao seu povo ao fio da espada. Queridos, então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória num livro e repete-o a Josué. Deus chamou por nome Josué, esse valente guerreiro, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar, ele chamou: o Senhor é a minha bandeira, e disse contra Amaleque,
Perdão, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Então, Amaleque teve problemas, queridos, muitos problemas a partir daí, porque a palavra do Senhor veio contra ele. E olha que quando fala assim, riscarei, né, o nome da memória. É terrível, é triste, mas essa é a verdade. Eu lembro aqui que houve um momento em que Jesus precisou de aliados. Jesus tinha 12 aliados que ele escolheu. Ontem eu estava conversando com uma pessoa que é líder de um ministério aí. Ele estava falando que estava recebendo, né? Ele queria, algumas pessoas que vinham, líderes que vinham de outra igreja, queriam se aliar a ele, aliançar e tal. Aí eu estava conversando, né, sobre o ministério de Jesus. Jesus poderia ter chegado e ido para as sinagogas, para os lugares onde tinha lá reuniões, né, para falar, né, para selecionar aqueles que iriam ser os seus discípulos. Sim ou não? Jesus podia escolher um religioso, um sábio, um desse aí qualquer que estava lá. Cara de sabidão da palavra, um homem já que estava consagrado ao Senhor. Mas quais foram as pessoas que Jesus escolheu para serem seus aliados ali, diretos? Quem eram? Os discípulos eram pessoas do povão. Sim ou não? É gente que, Pedro, João, pescadores, devia de falar palavrão a beça, devia de, né, fazer um monte de coisa errada contra a família. Tinha outro lá que pegava, né, dinheiro, de repente não prestava a conta direito. Tinha um monte de gente torta. Jesus pegou essas pessoas e tornou-os discípulos. Jesus ensinou-os a serem seus assessores diretos. E formou ali um grupo de pessoas que eram seus aliados. Seus amigos, discípulos, companheiros, que iam para onde Jesus ia, eles estavam ali. Jesus teve trabalho, com certeza, mas ele conseguiu, exceto um, né? Exceto um que se perdeu, foi o Judas Iscariote. Mas isso Jesus já prestou contas ao Senhor. Mas não é sobre esse um, eu quero falar porque no momento de muita angústia, Jesus sentiu falta da força dos seus aliados. Quando Jesus estava no jardim do Getsêmani, Mateus, não sei se é no capítulo 26, que tem isso. Jesus estava ali orando, perto já no momento dele ser preso para ser crucificado. Jesus estava lá, 26. Do versículo 36, eu não vou ficar lendo, tá? Até o 46, fala que Jesus estava ali com os discípulos. Aí ele pegou os discípulos, ele escolheu 3. Os 2 irmãos, Tiago e João e Pedro. Falou, vem cá vocês 3. Aí se separou deles, de repente subiu um pouco mais naquele monte, ficou ali. E Jesus falou o seguinte, olha, fiquem aqui, vigiem. E eu vou estar aqui pertinho, mas eu vou estar aqui que eu vou fazer a minha oração ao meu Pai. E eles ficaram ali. Tinha uma árvore boa, encostaram ali na árvore, os 3. Enquanto Jesus, um pouquinho mais afastado, estava orando. De repente Jesus estava de joelho lá orando, clamando ao Senhor. Um momento difícil. A Bíblia diz que o momento era tão angustiante que Jesus suou sangue. A oração de Jesus não foi igual a nenhuma das outras orações. Ele estava pedindo, Senhor, afaste de mim se for possível. Se há algum jeito, alguma forma, tira esse cálice, esse peso, essa dor. Mas ele disse assim, no entanto, faça a tua vontade. Jesus estava ali, naquela angústia, no sofrimento. Eu falei de depressão aqui. Mas eu não sei, talvez você passe por situações assim, de madrugada de repente. Você está numa pressão, alguma coisa, um exame que deu um resultado não muito bom. E aí você fica ali angustiado e vai passar o dia até você ir no médico.
ou sabe, uma crise financeira, um aperto, e você não consegue dormir direito, você pensa em ligar para alguém, aí você acorda, não consegue fechar o olho, o seu olho você não dorme, uma insônia, você vai para frente e vê a cidade de todo mundo dormindo, você olha para o lado, o seu marido, a sua esposa roncando, aí você olha para lá, as crianças dormindo, você não sabe o que fazer, começa a chorar, desesperado, porque não tem ninguém. Isso é um sentimento muito ruim, não é? Não sei quantos já tiveram isso, mas eu já tive momentos assim, que eu olhava de um lado, queria acordar, não conseguia. Você pensa no pastor, não vou ligar agora, não vou ligar essa hora para ele está dormindo, ele fez plantão, meu pastor trabalhou 24 horas no bombeiro, agora ele quer dormir e não posso acordar. E aí você está naquele momento de angústia, você procura alguém e não consegue achar. Jesus estava ali. Quando ele voltou, ele viu os discípulos como? Fazendo o quê? Dormindo. Os discípulos estavam dormindo. A Bíblia não diz, mas eu estou dizendo que Pedro estava até babando, assim, ó, de tanto sono. Jesus olhou, né? Deu uma catucadinha assim. Ei, eu não pedi para vocês vigiarem. Será que vocês não conseguem orar nem uma hora comigo? Assim, Senhor. Amém, amém, Jesus, amém. Aí Jesus voltou. Por favor, orem, eu estou angustiado, eu preciso da ajuda de vocês. Jesus voltou, quando voltou para lá, eles estavam o quê? Dormindo de novo. Cabeção, eu não falei para vocês acordarem. Ora comigo, por favor. Preciso que vocês vigiem. Preciso que vocês oram. Jesus foi para lá. E começou a orar, falar com Deus. Voltou. Por 3 vezes ele encontrou os discípulos dormindo. Aí ele disse, basta. Chegou a hora. Mas fato que ele encontrou os seus aliados dormindo. E ele sentiu sozinho. Jesus sentiu sozinho, sentiu. Ele sentiu a solidão, ele sentiu o aperto, ele sentiu a dor, ele sentiu, sabe, a angústia de estar quase perto da hora do sofrimento, de tudo que ele iria passar. E ele percebeu, naquela hora, que, na verdade, como homem, ele estaria sozinho, porque ele ficou sozinho na hora da condenação. Aquele mesmo Pedro que estava ali, disse, não, Senhor, eu irei aonde o Senhor for, até a morte e tal. Que nada, estava ali dormindo, e quando os soldados vieram, levaram Jesus, ele ficou escondido. Ele ficou escondido ali, meio assim, para não prenderem ele também. Então isso é um sentimento muito ruim. E às vezes, e sempre, às vezes não sempre, o líder, a liderança, os discípulos, os dirigentes de grupos familiares, eles necessitam de pessoas que estejam do seu lado. Sabe para quê? Não é só para você sentir, né, que não está sozinho e nesse momento de angústia ficar assim, não. Mas é para que o grupo familiar, para que a igreja possa crescer no Senhor, como igreja. Para que o poder de Deus se manifeste naquela igreja. Porque o coração, quando nós falamos de unidade, nós estamos falando de unidade de coração. Não é aquela coisa que a pessoa dá tapinha nas costas e diz, eu sou um com você. E quando ela precisa, você está longe. Mas é de fato, querido, de fato, andarmos juntos. Andar junto, querido. Andar 2 milhas se for necessário. 2, anda 4, né? A Bíblia até fala assim. Fazer com que, né, as pessoas, um ou outro, se sintam protegidos, confortáveis. Por quê? Porque estão juntos. Porque eu tenho perto de mim alguém que me cobre em oração. Alguém que me ajuda na hora da angústia ou na hora da alegria, está sempre junto comigo. E eu tenho a certeza de que, por exemplo, quando eu estou lá em casa, tem gente orando por mim. Quando eu estou lá ministrando, ou seja, onde for, no trabalho, eu sei que tem pessoas que estão me cobrindo em oração. Essa sensação é muito boa, mas é muito melhor
sobre o olhar de Deus, né? Ver que uma igreja faz isso, porque ele olha assim e vê, né? Poxa, essa igreja está praticando os princípios que eu ensinei. Nós não conseguimos andar sós. Nós não conseguimos andar sozinhos. Eclesiastes, para terminar aqui, quero fechar com isso. O livro de Eclesiastes. Eclesiastes está logo depois de Provérbios, não é isso? Provérbios, Salmos, Provérbios e Eclesiastes. Deixa eu ver se eu acho aqui. Quem achar primeiro aí, me ajuda. Fala sobre o cordão de 3 dobras. Eu não anotei aqui, mas... Capítulo 4. Oi? Eclesiastes 4, 9 e em diante. É isso? É isso mesmo. Vamos lá. Eclesiastes. Isso. Posso ler com vocês? Amém? Melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga no seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Aí, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem levante. Também se 2 dormirem juntos, ó casados agora, essa é para os casados, tá bom? Se 2 dormirem juntos, o que acontece? Na hora do frio ali, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Segurando a mão de quem está perto de você. Segura. Segura firme assim. A gente costuma falar assim, né, Júlio? Quando a gente recebe recebe um convidado, né? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Nós te amamos e volte sempre, não é verdade? Essa questão do amor, isso é verdade. Nós amamos mesmo, porque é o amor de Jesus que está conosco. Mas, na verdade, a gente tem usado agora a expressão assim, seja bem-vindo em nome de Jesus, Jesus te ama e volte sempre. Porque Jesus que está em nós nos ensina a amar uma pessoa mesmo que a gente não conheça. Alguém já questionou, como é que você vai me amar se você nem me conhece, né? Mas na verdade Jesus conhece. E esse amor de Jesus é capaz de conquistar essa pessoa. Agora, talvez você não conheça o suficiente a pessoa que você está segurando a mão aí do lado, que está do seu lado. Talvez você não conheça suficientemente, sim, né, nas coisas mais de lá de dentro do coração, né? Talvez você saiba. Talvez você seja o esposo dela, ou a esposa, mas talvez seja amigo, talvez seja até um desconhecido. Mas eu deixo dizer algo qual é a beleza da igreja? Qual é, sabe, é que de repente, uma pessoa que está sentada aqui, ela tem uma faculdade ou um mestrado, ela tem um currículo bem grandão. E a outra que está do lado, ela não se formou nem no 1º grau. Antigamente tinha, né? 1º grau. Mas a beleza da igreja, o amor de Deus nos ensina que nós somos um. E esse fato de ser um significa que eu não sou melhor do que ninguém. Eu não sou maior do que ninguém. Eu tenho o mesmo valor que a pessoa que está do meu lado. Quando Deus olha para a sua igreja, Ele olha de cima. O olhar de Deus é o olhar de águia, é o olhar de cima para baixo. E quando nós estamos olhando de cima para baixo, nós não vemos a altura da pessoa. Sim ou não? Só vê se um é careca, se o outro tem cabelo, um tem cabelo vermelho, outro tem cabelo louro, outro tem cabelo azul. Né? Hoje em dia tem isso, né? Tem cabelo colorido, outro tem um cabelo mais escuro, outro mais claro, outro não tem pouco cabelo.
É a única coisa, mas isso não diferencia o tamanho, a altura que nós costumamos ver no olhar horizontal. Mas quando Deus olha de cima, Ele vê tudo igual. E é esse olhar que Deus está nos ensinando. Quando você olhar para alguém, um olhar de compaixão, de saber que essa pessoa vale tanto quanto você. Por isso que Jesus diz, né? Nós devemos amar uns aos outros como nós mesmos, como a nós mesmos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como você ama a si mesmo. Sabe, queridos, nós precisamos desenvolver isso. E olha, pastor Júlio, eu vou dizer, isso é algo que nós estamos tentando romper em São Pedro da Aldeia. Porque quando uma igreja, ela adquire essa característica, quando a igreja ela coloca isso na veia, né, de amar a pessoa, de suportar, de serem aliados uns dos outros, nós quebramos uma coisa que se chama dissensão, contenda, disse-me-disse, fofoca. Talvez uma das piores coisas que tem se infiltrado dentro das igrejas é fofoca. E se nós somos aliados, nós protegemos uns aos outros. Nós estamos aprendendo, nós desenvolvemos essa questão de proteger. Bom, se o Tiago, que está de mão dada ali, né, que vai chegar, ele é aliado, né, do irmão que está lá atrás, na última cadeira lá, ele vai proteger, ele nem conhece direito, mas ele sabe que é irmão. E quando vier alguma palavra contra ele, você vai falar, espera aí, esse é o meu irmão, esse é o meu aliado. Por que você está falando disso dele? Fala para ele. Eu posso falar para ele que você está dizendo isso agora? Vamos conferir isso? Não, a fofoca mata aí. O que ele está fazendo? Está protegendo. O que ele está fazendo? Está segurando os braços. E nessa guerra, se a igreja está assim, do jeito que está aqui, de coração, né, unidos de coração, o diabo não vai prevalecer. A igreja do Senhor prevalecerá. Amém, queridos? Então aproveite que você está de mãos dadas com ele. Fique de pé, mesmo assim de mãos dadas, se você puder. Fique de pé. E faça uma oração. Feche os seus olhos, faça uma oração.